Cheguei ao Jardim de Majorelle, conhecido mais como Jardim de Majorelle. É o seguinte, o Jardim de Majorelle pertencia a Jacques Majorelle, um pintor francês que morava aqui em Marrakech. Em 1980, Yves Saint Laurent, junto com seu companheiro Pierre Berger, resolveram comprar esse jardim, porque Jacques Majorelle ia vender, ia se tornar um empreendimento. Então, para eles não queriam ver o jardim morrer, com empreendimento, com prédios, essas coisas, resolveram comprar, porque eles tinham paixão, adoração por esse jardim, e resolveram manter o jardim e com o nome do Jacques Majorelle. Então, abreviaram para Jardim de Majorelle. Porque essa ligação de Berger e Saint Laurent com Marrakech. Em 1966, eles resolveram passear em Marrakech, conhecer, se apaixonaram tanto por aqui que compraram uma casa e resolveram viver 10 anos aqui em Marrakech. E se tornou o refúgio durante 10 anos deles aqui. E foi a partir daqui que Saint Laurent começou a criar coleções visualizando o mundo como ideia, assim como Marrocos, África, Sul da África, Espanha, Rússia, todos os outros países que deram asa à imaginação dele durante essas coleções. Então veja aqui comigo, acompanha comigo todo o passeio no Jardim de Majorelle. E antes que eu esqueça de falar para vocês, Saint Laurent era tão apaixonado por esse jardim que um dos pedidos dele que quando morresse, que as cinzas dele fossem jogadas aqui no jardim. Então, as cinzas do Saint Laurent estão aqui no Jardim de Majorelle. O pedido dele foi atendido, o Berger jogou as cinzas dele aqui. Cheguei aqui no museu do Yves Saint Laurent, né? Saí lá do Jardim do Majorelle e vim aqui para o museu que é ao lado do jardim. Aqui no museu conta a história do Saint Laurent de 1962 até 2002. Então são 40 anos de história que é contada aqui dentro desse museu. O museu foi idealizado por Pierre Berger. Em 2010 ele pensou nessa ideia, porque em 2008 o Saint Laurent faleceu. Em 2010 ele pensou na ideia de montar o museu, né, a partir de uma exposição que teve aqui no Marrocos, das peças dele. Foi um sucesso tão grande que ele resolveu abrir o museu. O museu abriu em outubro de 2017. Berger faleceu em setembro de 2017. Ele não chegou a ver o museu aberto, mas ele acompanhou todo o processo de obra, de construção, de idealização até setembro, quando ele faleceu. E pena que em outubro ele não esteve aqui para a inauguração. Tem alguns pedaços do museu que eu posso mostrar, né? Outro pedaço não posso mostrar, que é a sala que tem as obras dele, que são os vestidos dele, e é onde conta toda a história dele. Mas o resto do museu eu vou mostrar para vocês.
aqui atrás de mim, que não pode ser filmado. Então todo o restante eu vou mostrar para vocês, mas fica o convite para vocês virem até Marrakech conhecer essa parte do Museu de Saint Laurent. Final do tour aqui no Museu de Saint Laurent. O seguinte, agora eu entendi o porquê que naquela sala você não pode filmar nem fotografar. Além de preservar a imagem lá dentro e criar uma expectativa para você, criar uma curiosidade para as pessoas que vêm visitar, é um lugar em que você vai fazer uma imersão sobre a história dele de 62 a 2002. Então é interessante que você se desligue de tudo, de celular, de câmera, de tudo, e fica ali viajando. É incrível ali dentro, é incrível, é lindo, você fica deslumbrado com tudo que está ali dentro, você realmente faz uma viagem, você sente o clima de como é que ele tinha para criar toda a coleção dele, né? Então é incrível, vale a pena. Fica o convite para vocês virem conhecer o Museu de Saint Laurent, gera essa curiosidade. Então, vem para Marrakech, conhecer Marrakech e conhecer o Museu de Saint Laurent. Primeira parada do dia aqui no Museu de Marrakech. Vamos conhecer toda a história de Marrakech aqui nesse museu hoje. Nos lugares aqui em Marrakech, sentir atraído em olhar para as paredes e para o chão, que são super bem trabalhadas. Isso é uma coisa que é muito tradicional deles, e principalmente a ideia de ter fonte nos lugares. Então isso aqui foi um dos primeiros pátios que foi construído em Marrakech, da Medina, dentro da Medina. E olha que lindo esse trabalho dos revestimentos, tanto no chão como em parede, são detalhes riquíssimos. Segunda parada do dia é aqui no mausoléu da família Sadiana. A família dos Sadis, eles governaram Marrocos no século XVI e XVII. Eram os reis sadianos do século XVI e XVII. Esse mausoléu ele foi redescoberto no século XX. Quando a família deixou de reinar no século XVII, ele meio que ficou sumido aqui dentro da Medina. Ninguém sabia da existência, porque se vocês for ver a imagem, é só uma portinha à entrada e você vê todo esse jardim. Como tudo aqui dentro da Medina, é uma portinha à entrada e tem todo o jardim. Então é o seguinte, no século XX foi descoberto, foi restaurado pela Escola de Belas Artes, né, do Marrocos, e foi tombado logo em seguida pela Unesco. Então aqui tem sala de orações, tem o mausoléu dos reis, que é todo feito de mármore de Carrara, madeira italiana. Então tem uma ostentação muito grande como da época, e como até hoje, né, dos reis, rainhas de qualquer lugar, tem essa ostentação de todos os materiais muito mais nobres pertencerem a eles. São 60 membros da família Sadiana que está enterrada aqui. Então, praticamente toda a família foi enterrada aqui. Não se tem um histórico de que tem outros membros da família Sadiana vivos até hoje, descendentes. Então, praticamente toda a família acabou, né, no século XVII, todos estão enterrados aqui.
Terceira parada do dia, Palais Bahia, ou melhor, Bahia Palace. Isso aqui é um palácio, vou descobrir um pouco da história dele e ao longo do percurso eu vou contando para vocês sobre o Palais Bahia. Agora eu já sei a história do Palais Bahia. Seguinte, tinha o sultão, que era o dono daqui, do palais, ele é muito menor, né, o palais. E aí o filho do camareiro do sultão dominou aqui o palais, quando o sultão morreu junto com o pai dele. Tipo, morreu o sultão, morreu o camareiro e o pai desse menino. O menino foi lá e dominou o palais, né, e ocultando a morte do sultão, e até ocultando a morte do pai. Com isso ele foi construindo, aumentando o palais. Aqui dentro tem uma mesquita, tem escola, e ele tinha várias esposas. Aqui tem vários quartos, como toda a arquitetura marroquina, tudo é voltado para o centro da casa, né, que é o riad, que é o jardim da casa. Então todos os quartos aqui desse pátio são voltados para cá, para o riad, para o jardim. E são muitos quartos, tem escola aqui dentro, tem mesquita e cozinhas enormes. E é bem bacana. Por que se tornou uma das grandes atrações daqui? Porque ele é um dos primeiros indícios de uma arquitetura marroquina, de uma arquitetura mais trabalhada, bem mais desenhada do Marrocos. Vocês estão escutando? Musiquinha de elevador ou de outra coisa, todo mundo sabe. Bom, nos despedindo de Marrakech, indo até Casablanca. Nós estamos indo de trem, né? Nós compramos o bilhete antecipado, né? No dia que nós chegamos nós compramos o bilhete para garantir essa ida para Casablanca. Compramos o bilhete na primeira classe, porque é mais além de ser mais confortável, a sua mala ela vai com segurança, né? E você tem lugar marcado. Se você vai na classe econômica, o lugar não é marcado. Você tem que chegar cedo na estação de trem para poder ficar perto do vagão para garantir lugar. E assim, o lugar que você deixa a mala não é garantido que você vá descer com sua mala, que pode ser que alguém leve sua mala no caminho. Esse trem vai até Fez e nós vamos descer no meio do caminho. Marrocos dá para você percorrer um bom caminho de trem, praticamente o Marrocos inteiro de trem. Então, até Casablanca. Chegamos em Casablanca, viemos direto para o hotel. O trem saiu lá de Marrakech às 12h50 em ponto, no horário que estava marcado. Então chegou aqui um pouquinho atrasado do horário que estava marcado para chegar, porque parou. Era um trem, não era um trem direto, era um trem de paradas. Então atrasou um pouco em algum lugar e atrasou a chegada aqui.
Casablanca, muito diferente de Marrakech, se tornou uma cidade completamente ocidentalizada. Marrakech mantém toda a tradição árabe, Casablanca mantém em partes. Eles se ocidentalizaram demais, é tanto que assim, os fast foods tomaram de conta, a movimentação de shopping tomou de conta, né? Como eles foram colonizados primeiro pelos portugueses, depois pelos espanhóis e por último pelos franceses, eles falam duas línguas, eles falam o árabe e falam francês. O francês se estabilizou como uma das línguas deles. E assim, Marrakech tem mil coisas para se fazer, tem museus, tem palácios para se ver. Casablanca não manteve nada disso, né? O único lugar que você tem de ponto turístico tradicional em Casablanca é o que nós vamos fazer hoje, que é visitar uma das maiores mesquitas do mundo e a maior mesquita dentro da África. Hoje vocês vão acompanhar comigo esse tour que eu vou fazer. Espero que possa filmar. Se não puder filmar, eu narro para vocês como é que é por dentro e falo para vocês qual foi a minha sensação. Vem comigo. Nós já estamos indo para o tour e pagamos pelo bilhete em torno de R$20 para entrar, cada bilhete para entrar. E o tour é em inglês e é marcado de hora em hora. Então tem o horário que é o tour em inglês, tem o horário que é o tour em francês e em alemão. Então tem os horários certos para cada tour. A mesquita foi construída de 87 a 93, com 10 mil homens se revezando em 3 turnos de 24 horas. Imagina aí a trabalheira que foi para construir isso aqui. Teve um custo, eles estimam que teve um custo de 850 milhões de dólares. Pelo que eu vejo aqui, pelo tour que foi feito, tudo que eu visualizei, é muito mais de 850 milhões de dólares. Todo o material foi produzido aqui no Marrocos, menos os lustres, que são de Murano, vieram da Itália, e o altar foi todo construído com mármore de Carrara, também veio da Itália. Então assim, dá para estimar que é muito mais. Detalhe, os homens oram embaixo e as mulheres oram em cima, eles não podem ficar no mesmo plano na hora da oração. Então assim, tem essa segregação ainda dentro da religião muçulmana, né, que é o normal deles. E é um lugar fantástico, é lindo como vocês estão vendo imagens aí. Tem a parte de baixo, que é onde eles lavam os pés depois das orações, que também é tudo feito de mármore. Esse mármore também foi produzido aqui, é produzido aqui no Marrocos, né? E o lavar os pés depois das orações é para purificar, para eles continuarem o dia deles e a vida deles. Uma outra informação, dentro da mesquita cabem 25 mil pessoas, sendo permitido orar 20 mil homens e 5 mil mulheres, né? E aqui fora 105 mil pessoas. Então dá um total aí de pessoas orando aqui, 130 mil pessoas orando. E principalmente na época do Ramadã é que se concentra a maior parte dos marroquinos aqui. Quem aí lembra do clássico filme Casablanca? Pois é, que a história se passou aqui em Casablanca, né? Óbvio, no Marrocos. E isso aqui atrás de mim é o Rick's Café, que na época que foi gravado o filme não existia aqui em Casablanca. Ele apenas foi um café criado nos estúdios de Hollywood para se passar a maior parte das cenas do filme. Só que em 2004, uma diplomata americana resolveu criar o Rick's Café aqui em Casablanca, porque era tão procurado que as pessoas achavam que existia o café, só que não existia, era apenas um café fictício. E ele foi criado aqui, os mesmos moldes do café que tinha no filme. Então, de ficção se tornou realidade o Rick's Café.
boa viagem pelo Marrocos. Começamos por Marrakech, finalizamos aqui em Casablanca. Dei algumas dicas quando eu cheguei em Marrakech. Permanece as dicas, eu acho que a dica mais que eu tenho que dar é que Casablanca é um lugar que só precisa de um dia para visitar. Um dia, não precisa mais do que isso. Investe em mais dias em Marrakech, mais dias para conhecer Fez, conhecer Tanger, que são lugares muito mais atrativos do que Casablanca, né? Eu achava que tivesse mais atratividades aqui, porém não tem tanto. Então fica essa dica, investe, quer vir ao Marrocos, investe num passeio por Marrakech, uns 4, 5 dias em Marrakech, que tem passeio de balão, tem passeio de camelo, tem o jantar no deserto, que você também pode dormir no deserto uma noite, ter o jantar, tentar vivenciar essa noite no deserto. Então é isso, fica aqui minha dica sobre essa viagem, espero que vocês tenham gostado. Continue comigo aqui no YouTube, continue comigo no Instagram e tô com vocês e até a próxima viagem e até o próximo vídeo. Um beijo.